Juízes capítulo 6. Leia comigo. A gente vai passear um pouco nos versículos. Primeiro versículo mesmo, capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por quantos anos? Agora vai no versículo 4. E punha-se contra ele em campo, e destruía as novidades da terra, até chegar a Gaza, e não deixaram mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois, e nem jumento. Porque subia com os seus gado e tenda, venha como um gafanhoto. Era tanta multidão que não se podia contar, nem ele e nem os seus camelos. E entrava na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 11 para terminar. Então o anjo do Senhor, repita comigo, o anjo veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Gideão estava malhando trigo aonde? Para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Amém? Se quiser deixar a tua Bíblia aberta ou fechar, fica à vontade. Irmãos, quando a gente leia a palavra de Deus, desde a passagem do povo, quando sai do Egito, a gente sempre vai ouvir alguns versículos dizendo que o povo deixou a presença de Deus, e depois o povo se ergueu de novo. Você vai ver sempre essa passagem. Quando o povo sai do Egito e fica seus 40 anos no deserto, eles têm aqueles altos e baixos. E Moisés sempre teve essa dificuldade com eles, porque eram altos e baixos a ponto do próprio Deus querer acabar com o povo. Chegou um tempo que o próprio Deus se arrependeu de ter salvado o povo. Para você ter ideia, o próprio Deus falou assim para Moisés: Moisés, eu vou acabar com o povo, e a partir de você eu vou fazer uma nação, porque eu não aguento mais. E o próprio Moisés falou: não, Senhor, não faça isso. O próprio Moisés aconselhando Deus. Depois que Josué assume a liderança após a morte de Moisés, ele segue ainda para o povo, atravessa o povo na terra prometida. Logo depois, quando Josué morre e o povo está com outras lideranças, eles começam a idolatrar deuses. Eles começam a ter quedas, assim como eles tinham no deserto, eles começam de novo. Uma hora ele estava bem espiritual, outra hora estava mal. Outra hora estava bem espiritual, outra hora estava mal. E Deus, como não habita no mesmo ambiente onde o inimigo habita, então ele sempre se afastava. Toda vez que o povo se rebelava, Deus permitia que o inimigo se aproximava, como correção e não por falta de amor. A gente tem costume de dizer que Deus permitiu o inimigo porque é permissão do Senhor. Sim, mas permissão para você aprender, permissão para mim aprender. Deus é tão bom, mas tão bom, que Deus permite o inimigo ensinar a gente a mudar de vida. Você sabia? Se hoje eu perguntasse a você, quem foi Ana antes de Penina? Pergunta se Ana ia dobrar seu joelho, ia orar, ia voltar a Deus, se Penina não afrontasse ela. Hoje, se eu perguntasse alguém aqui, totalmente ia falar quem foi Davi, a gente ia falar que foi o rei, que derrotou o gigante, mas pergunta uma pessoa do mundo, quem foi Davi? Sabe o que eles vão falar? Aquele que derrotou o gigante.
As pessoas são reconhecidas pelos obstáculos que ela passa por cima, ou seja, pelos inimigos que ela consegue derrotar. Então, muitas vezes, Deus permitia esses inimigos para que o povo lembrasse do Deus vivo. Então, toda vez que o povo clamava a Baal, toda vez que o povo idolatrava Baal, Deus permitia que os midianitas e os amalequitas entrassem e destruíssem. E toda vez, Deus é tão bom, mas tão bom, que toda vez que eles falavam assim, Deus, o Senhor levantava um libertador e salvava o povo. Aí ficava 80 anos, 50 anos, bem, depois de novo, eles caíam espiritual, Deus permitia novamente. Não é por falta de amor, a gente vai ver no livro de Jó, uma passagem muito linda. Olha que interessante. Se a gente for ver nos primeiros versículos, a gente vai falar que Jó era reconhecido porque ele era reto, justo, temia Deus, não era isso? Adorava Deus, né? Mas no capítulo 42, se não me engano, no versículo 5, vai dizer, depois de toda a provação que ele passa, ele vai dizer assim, eu só conhecia Deus pelo ouvir. Ué, mas como? Se no capítulo 1 diz que ele adorava, ele era justo, era temente a Deus, mas no capítulo 42, lá no final da prova, ele fala assim, agora sim eu reconheço Deus. Ou seja, muitas pessoas reconhecem Deus pela aprovação. Sabe aquele ditado? Se não é por amor, pela dor? É isso aí. Muitos vão reconhecer pela dor. Então, quando o povo começava a clamar ao Senhor, Deus levantava um libertador. E um desses libertadores, após 7 anos que Deus permitiu que os midianitas entrassem em Israel e atacassem, Deus quer estar de olho em um homem chamado Gideão. Porque Gideão está malhando o seu trigo no lagar. Para quem não sabe, lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de pisotear uvas para fazer vinho, para fazer suco, alguma coisa lá. Não tinha nada a ver com trigo. Mas ele estava improvisando como sustento para a família. É interessante que se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você não vê Deus e não vê Jesus chamando uma pessoa desocupada. Você vai ver sempre eles chamando pessoas ocupadas, pessoas trabalhando, Pedro pescando, Paulo matando. Sempre vai usar alguém que já está trabalhando. Você não vê Deus usando, não vou aproveitar esse cara que está desocupado e vou chamar ele, não. É por isso que muitas vezes a gente fala assim, bem que eu gostaria, eu acho que Deus não me usa porque eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo para isso. Não, é você mesmo que Deus quer. Só que a diferença é que a gente coloca as coisas como maiores que o sustento que Deus dá. Então, quando o povo começa a gritar, pedir socorro, Deus envia um anjo. Quando a Bíblia fala o anjo, a Bíblia está referindo ele mesmo. Não é um anjo, mas sim ele mesmo. Acho que é teofania que fala. Ele está como o anjo. Enquanto Gideão está trabalhando, o anjo, ou melhor, o Deus, está olhando ele. Às vezes a gente fica pensando o seguinte, nossa, Deus está tão calado, será que Deus não está trabalhando? Deus não está falando comigo, será que Deus não está vendo? Será que Gideão, quando estava trabalhando, Gideão não pensou nisso? Será que Gideão, quando estava malhando trigo, não pensou assim, nossa, Deus está tão calmo, será que Deus não está me vendo? Mas não sabia ele que Deus já estava vendo ele. Muitas vezes Deus está calado, não fala conosco, não é porque Ele botou você no escanteio, não. É porque Ele está vendo o quanto você trabalha, o quanto você improvisa, o quanto você quer de verdade. O anjo estava observando Gideão, antes de falar com Gideão.
Ou você acha que Deus aponta um para o outro e fala assim, quem mamãe mandou escolher? Não. Deus sabe quem Ele escolhe. Deus sabe a vida de cada um. Na verdade, Deus já te conhece antes mesmo de você ser formado. Se você for ver a história de Saul, para você ter ideia, Saul reinou quantos anos? 40. Davi, quando começou a reinar, ele tinha quantos anos? 30. No primeiro ano de Saul, ele foi reprovado. Ou seja, no primeiro ano de Saul, ele foi reprovado. Se passou 9 anos, Davi nasceu. Passou mais 20 anos que Davi assumiu o reino. Ou seja, quando Saul foi reprovado, e ele fala assim, eu já tenho escolhido um, Davi faltava 9 anos para nascer. Faltava 9 anos. E Deus já tinha falado assim, eu já escolhi um. Que Davi nem nasceu ainda. Para você ter ideia que Deus já tinha preparado Davi antes mesmo de ele nascer, há 9 anos atrás. Então não pensa que Deus me escolheu à toa. Não, Deus sabe quem lhe escolhe. Quando Deus está observando Gideão, Deus fala assim, esse aí é o culpado, eu quero ele. Aleluia. Esse aí não está reclamando. Esse aí não está, como posso dizer, batendo a mão na mesa e falando assim, chega, abandonei. Ele pode até estar com raiva, mas está trabalhando. Ele pode estar até triste, mas está trabalhando. Ele pode estar até zangado, mas ele está trabalhando, ele está fazendo alguma coisa. Ou você acha que ele não estava revoltado? Mas mesmo assim ele não deixou de trabalhar. Quando o anjo chega para ele e fala assim, olha, varão valoroso. Senhor. Aí eles abafam. Senhor, se o Senhor fosse comigo, se o Senhor fosse com a gente, se o Senhor estivesse aqui. Cadê aquele Deus que os nossos pais contam, que atravessou o povo do mar, que abriu o mar vermelho, que o povo libertou, deu sustento? Cadê esse Deus? Cadê isso? E ele desabafa. E cadê isso? Cadê? Não. Gideão, vai nessa força. Não olha no passado não, Gideão. Vai nessa força. Quando Deus fala assim, olha, este povo, esse midianita, que está invadindo a terra, é tantos, mas tantos, que a Bíblia fala que não tinha como contar, era como areias do mar. Você vai derrotar esse povo como se fosse um só homem, mas vai nessa força. Interessante que ele podia escolher qualquer um, Deus podia escolher qualquer um, como o próprio Gideão fala assim, mas Senhor, eu sou o menor da casa, eu sou da tribo, do povo mais pobre. Senhor, não quer escolher outro não? E tem mais, Senhor, se é comigo mesmo, se o Senhor, Gideão falando, se é comigo mesmo, se o Senhor quer que eu liberte o povo, então eu vou fazer uma prova com o Senhor. Eu vou fazer uma prova, eu vou botar um pouco de trigo aqui, eu quero que esse trigo fique molhado, e em volta seco, e depois acontece, depois eu vou fazer uma outra prova ainda. Eu quero que agora a parte que ficava molhada, eu quero que fique seco, e a parte que ficava seca, eu quero ficar molhado. E o Senhor prova ele ainda, fala assim, Senhor, agora eu estou pronto. Gideão, estou pronto. Agora eu sei que o Senhor é comigo, mas e aí? Qual é o primeiro passo? Quem eu vou matar? Imagina Gideão, quem eu vou matar? Quem eu vou puxar a espada? Não, Gideão. O trabalho não começa lá fora, não. Começa dentro de casa. Imagina Deus falando para ele, Gideão, é muito fácil a gente apontar lá fora, mas a limpeza primeiro é dentro de casa. Como assim, Senhor? Está vendo aquele Baal, aqueles deuses que está lá na casa do seu pai? É por lá que você tem que começar. É muito interessante que essa história na Bíblia é tão real quanto o que nós estamos vivendo hoje em dia.
Pessoas que acham que a mudança começa lá fora. Mas não sabe eles, não sabe nós, que a mudança começa por dentro primeiro. Nós achamos, quantas vezes apontamos, eu não consigo porque fulano me deixa assim, eu não consigo porque o emprego me deixa assim, eu não consigo porque a situação que eu estou me deixa assim, mas ninguém fala, eu não consigo porque eu não tenho vergonha na cara, eu não consigo porque eu não quero, eu não consigo porque eu não estou afim, ninguém fala isso. A gente sempre vai apontar primeiro lá fora. Ninguém aponta aqui dentro primeiro. E Gideão fala assim, olha, eu vou começar onde? Na casa do meu pai? Eu vou morrer. Morrer, porque o povo idolatra os deuses. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer de noite, para ninguém me ver. Ele junta com algum soldado lá, algum servo dele, quebra os deuses. O povo se revolta, para você ter ideia, o povo está tão cego, se revolta contra ele. Aí, quando o povo grita, tira o seu filho porque a gente vai matar, aí o que acontece com o pai? Aí defende ele. O pai, não, espera aí, se Baal é Deus, Deus mesmo, ele que se defenda. Mas por que o pai dele não fez isso antes? Por que o pai dele não fez isso antes, quebrou? Ou defendeu ele? Muitas vezes, nós precisamos de um louco na família para abrir os olhos da família. Muitas vezes, a gente precisamos de um doido mesmo na família para mostrar a glória de Deus. Muitas vezes, é porque essa palavra doido, é porque nós somos chamados disso. Muitas vezes eu fui chamado de louco, muitas vezes já fui chamado de doido. A gente tem que ser doido mesmo. Se é para mostrar a glória de Deus, tem que ser mesmo. Se é para ser louco para mostrar a glória do Senhor, muita coisa, seja. É melhor ser louco aqui e ser salvo lá em cima do que o contrário. Quando Gideão fala assim, e aí, Senhor, o que a gente faz? Olha, toca a buzina aí, ele toca, gente, vamos enfrentar os medianitas. Reúne sabe quantas pessoas? 32 mil. Mas cadê os 32 mil antes? Cadê alguém que levantou esse povo antes? Lembra que eu disse que precisava de um doido? Aí, agora apareceu. 32 mil se levantou, Joel, para ajudar ele. 32 mil. Quando o povo, Deus fala assim, olha, tem muito ainda. Imagina, Gideão, como assim? Eu achando que tinha pouco. Não tem muito ainda. Porque muitos que estão com você, Gideão, é só de gogó. É só estar com você só para motivar. São pessoas que estão com você, que você acha que vai te ajudar, mas no final não vai não. Então faz o seguinte, vamos peneirar isso aí. Pergunta quem é frouxo. Pergunta que quem quer ir para casa. Pergunta que quem quer ter um compromisso em casa, que vai um monte. E ele fala, olha, quem tem compromisso, quem é frouxo, quem não tem coragem, volta para casa. De 32 mil, voltou 22 mil. Apenas. Ficou só 10 mil com ele. Gideão, opa, tá bom, sobrou 10 mil. Agora ficou aquele povo que vai lutar comigo, né, Deus? Senhor, não. Esse povo é aquele que tem até compromisso. Esse povo é aquele que quer até ir para casa, mas por causa dos outros, ele ainda vai ficar. Mas no final, quando você precisar, ele ainda sai da pé de você. Não adianta. Faz o seguinte, Gideão. Bota esse povo para beber água. Eles estão com sede. Bota esse povo para beber água, que a gente vai identificar quem está preparado e quem não está.
Gideão leva o povo para o rio para beber água. De 10.000, apenas 300 bebeu água como cachorro. Porque como o cachorro bebe água? Olhando para o lado, olhando para o outro. Levando a água até a boca e olhando para um lado, olhando para o outro. E os 9.700? É o meu horário de descanso, né? Vou fazer o quê? O inimigo vai me atacar? Não, pulava, bebia água de qualquer jeito. E os 300 bebendo água igual cachorro. Deus falou assim, olha, é esses 300 que estão preparados. É esses 300 que eu quero. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual desses grupos você faz parte? Qual desses grupos que eu faço parte? Dos 32.000, dos 22 que foi para casa, dos 9.700 que foi para casa, ou dos 300? Quando Deus fala assim, agora, Gideão, faz o seguinte, na mão vai ter uma tocha, na outra vai ter um cântaro, e vocês vão rodear os midianitas, e quando estiver perto, vocês vão tocar a buzina, bem alto. A Bíblia fala que quando eles tocam a buzina, os midianitas correm mais desesperado e correm e fogem. E eles ganham a guerra sem tocar em um homem. Às vezes, Deus manda você enfrentar os seus problemas, você não vai precisar nem tocar nos seus problemas. Ele só quer uma atitude. Às vezes, você está até já curado, mas Deus só quer ouvir da sua boca que você está curado. Às vezes, Deus já até te deu a vitória, mas Deus precisa ouvir da sua boca que você quer a vitória. Ah, não é bíblico, não? Jesus chega para o homem e fala assim, o que você quer? Senhor, eu sou cego, eu quero ver. Tá, mas o que você quer? Não estava na cara que o homem era cego? Não estava na cara que ele queria enxergar? Mas Deus pergunta, o que você quer? Ele quer ouvir da sua boca o que realmente você quer. A partir desse ano, como o pastor disse, a partir de, não é esse ano que a gente vai ser melhor, é a partir desse ano que temos que ser melhor. Talvez o ano passado, o ano retrasado, nós fazia parte dos 10.000. Talvez o ano passado, retrasado, nós fazia parte dos 9.700. Está na hora de nós, esse ano, fazer parte dos 300. Fazer parte daqueles que vão entrar na história. Fazer parte de um grupo que realmente vai ter uma história para contar. Um dia, quando nossos filhos for contar, fala assim, não, nossos pais participou de um culto, e eles contavam como era maravilhoso, como curava. Será que nossos filhos hoje, quando ele estiver maior, vão contar isso? Eu ainda tenho um pouquinho, quando eu aceitei Jesus, eu ainda peguei alguma parte de alguns milagres, inclusive aconteceu comigo já de milagre, mas será que os nossos filhos, quando tiver grande, a gente vai ter uma história para contar para eles? Eu estive num culto, filho, onde fulana foi curada. Eu estive em um culto onde fulano enxergou. Eu estive no culto, a gente falava em línguas. Pai, o que é isso? Línguas é isso, é um dons espirituais. Será que quando a gente poder contar para os nossos filhos, a gente vai poder falar isso? Ou a gente vai falar assim, não, Senhor, nossos avós falavam isso. Nossos bisavós falavam que naquela época, nossa, Deus curava. Eu penso que daqui a um tempo vai ser assim. A nossa história não vai ser de pais para o filho, vai ser pelos avós. Então, a partir desse ano, vão fazer parte dos 300. A partir desse ano, vão entrar na história. Mas na história daquele que vai contar para os filhos a experiência que teve. Talvez você não vai contar a experiência que você viu, mas a experiência que você viveu. Vamos ficar de pé?